Oi, gente, aqui é a Laura e esse provavelmente é um dos últimos vídeos que vocês vão ver com esse cenário aqui desse jeito, porque eu tô me mudando e eu vou tentar levar as estantes assim do jeito que elas estão, porque eu gosto muito do jeito que elas estão arrumadinhas, ou quase, né? Porque tem, enfim, uma baguncinha aqui atrás. Mas esse também é o último vídeo do ano do desafio Uma Bruxa por Mês, e ao contrário do vídeo de apresentação do desafio e dos vlogs, hoje eu vou fazer uma recapitulação dos livros que eu li ao longo de 2021 e do desafio Uma Bruxa por Mês em si. E eu fiquei super feliz de ver quantas mensagens eu recebi de pessoas que gostaram do desafio, que se interessaram em fazer isso ano que vem. E eu vi que, pelo menos eu percebi assim, que o mercado editorial tá realmente publicando cada vez mais livros sobre bruxa. Eu acho que a gente tá vivendo realmente um boom dessa temática, o que ajudou bastante o desafio e fez com que fosse praticamente impossível ler tudo que eu queria ao longo de 2021, né? Então, vou falar um pouquinho dos livros que eu li. Não vou falar muito a fundo, até porque tem vlogs, assim, todos os meses tinha um vlog do desafio Uma Bruxa por Mês, alguns até com quase 1 hora, então não vou gastar muito tempo para falar dos títulos. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a playlist com todos os vlogs, e se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu faço a apresentação do desafio, eu explico o que é esse desafio. E se você quiser, se você tiver interesse, ano que vem vai ter a edição 2.0 desse desafio também. Já tô com a TBR prontinha e vai ser um dos próximos vídeos aqui do canal. Então, antes de eu falar, recapitular todos os livros que eu li, deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu sei que YouTube, assim, ninguém mais tem interesse de ficar se inscrevendo, dando like e tal, mas isso me ajuda demais, vocês não têm ideia, então se você puder, já deixa o like aí. Então, ó, o primeiro livro que eu li foi em janeiro, foi o livro que abriu o desafio Uma Bruxa por Mês, foi o The Magic of Marie Laveau. E foi um livro que, como eu falei lá no vlog, eu achei super interessante. Eu esperava um pouquinho mais do livro, principalmente referente à história dela, mas tem muita coisa meio nebulosa aí, não tem muitas informações certeiras, enfim, muito se perdeu ao longo da história, e o que ficou foi mais a simbologia, assim, o símbolo da figura de quem foi a Marie Laveau. E o livro, no final, ele fala muito sobre práticas de bruxaria deixadas pela Marie Laveau, então, enfim, vários rituais mesmo, e é muito interessante, mas eu li querendo ver uma parte mais histórica, assim, dela, então isso tinha deixado um pouquinho a desejar, mas pensando na questão de analisar a bruxaria em si, é muito bacana. Então esse foi o livro que abriu, assim, o desafio Uma Bruxa por Mês, e foi bem, assim, um livro bruxona mesmo, sabe? Do jeito que a gente conhece a figura da bruxa. Então foi muito bom. E é um livro de não ficção, né? O livro de fevereiro já foi um livro de ficção, que é de longe, assim, um dos meus favoritos do desafio Uma Bruxa por Mês, que é o Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que conta, né, a história não real, assim, da Tituba. É baseado na verdadeira história da Tituba, mas bem fantasiada, assim, bem romantizada. E maravilhoso o livro. Eu indico pra todo mundo, sério. Esse é o livro do desafio Uma Bruxa por Mês que eu acho que eu mais indico, assim, pro público em geral que quer ler alguma coisa de bruxa. É um livro bem forte também. A história da Tituba não é uma história leve, uma história divertida, mas é uma história necessária, e o jeito que a autora traz tudo isso é de um jeito muito bonito, muito profundo. E tem muita questão da ancestralidade ali também, que eu acho que foi uma das coisas que mais me pegou em diversos livros do desafio, e no Eu, Tituba isso fica ainda mais forte, então foi um livro muito importante. Em março eu li 2, porque foi um combo, assim, que isso aconteceu 3 vezes ao longo do ano, então foram 10 livros ao longo de 12 meses, porque alguns eram maiores, mais densos, mais difíceis, assim, então não deu pra ler tudo em um mês. Então, em março e em abril, eu li O Caliban e a Bruxa, que é um livro sensacional. É um livro que, como eu falei no vlog também, não dá pra ler, assim, de uma vez e esperar que você vai absorver tudo, porque a Silvia Federici, ela traz muita contextualização histórica, muito referencial teórico.
Então é um livro assim para ser degustado, sabe? Para você ler várias vezes e talvez pensando na proposta de ser um livro por mês, ele não tenha sido uma escolha tão acertada, porque com certeza eu vou precisar reler o livro algumas vezes, porque ele é simplesmente incrível, incrível. E aí, para não ficar um mês sem ler nada, nada assim, né? Uma coisa nova do Desafio Uma Bruxa por Mês, eu incluí um conto que foi o A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, que todo mundo que eu indico esse conto gosta muito, ele é super engraçadinho, ele é muito fofinho, e ele traz um lado mais divertido da figura da bruxa, daquela mulher que ela se descobre bruxa com 80 e poucos anos de idade, porque, enfim, ficou perdido no correio a carta dela, digamos assim. Então também é um livro muito fofinho, um conto, né, muito fofinho. Ele é que eu acho uma escolha fácil para o Desafio Uma Bruxa por Mês, e foi muito bom, porque ele destoou muito do Caliban e a Bruxa, então foi bom para dar uma quebrada. Em maio eu li As Bruxas, que conta a história da Esteri em Salem, então é um livro de não ficção também. E foi um livro que, assim, ele depois de um tempo começa a ficar muito maçante, porque ele traz muitos detalhes. Assim, como referência histórica, eu acho que é o livro mais completo que a gente tem sobre o que de fato aconteceu em Salem, para além das romantizações, né, que é uma das coisas que mais acontece. E ele foi um livro que acrescentou muito, ele agregou muito ao Desafio Uma Bruxa por Mês, pensando em um episódio específico que realmente foi uma histeria que aconteceu bem depois da caça às bruxas na Europa, e aconteceu, né, nos Estados Unidos. Então foi interessante ver como que aconteceu aquele julgamento, enfim, aquela fofoca, porque nada mais foi do que fofoca. Mas ele é muito maçante, assim, depois de um tempo, então tem essa questão. Mas também foi um livro importantíssimo para o desafio. Em junho, eu saí de tudo que eu tinha lido antes, eu li o Bruxas Literárias, que ele traz um pouquinho essa questão da figura da bruxa, meio que ressignificada, né? Hoje em dia, como muito do movimento feminista, algumas correntes, né, do movimento feminista, pegam a figura da bruxa e dão novos significados para ela. Foi exatamente isso que a Darkseid fez nesse livro. E eu gostei muito da proposta do livro. Pega algumas autoras e conta de forma bem sucinta, assim, tipo, máximo 2, 3 parágrafos curtos, a história dessas autoras, dessas mulheres que foram importantes para a literatura de alguma forma, e algumas de suas obras depois tem algumas referências no final da página. Tanto que cada autora recebe, tipo, uma ilustração e uma página só de conteúdo sobre ela. Mas do jeito que a Darkseid traz um pouquinho por que bruxas, né, quando a gente fala dessas mulheres, foi super legal, e eu falo sobre isso no vlog, então não vou me estender muito aqui. E foi um livro que eu li em uma live. Eu li acho que em um sprint e meio lá na Twitch. Inclusive vários dos livros do Desafio Uma Bruxa por Mês eu li em live, então se você ainda não me acompanha lá no Twitch, vou deixar aqui o link pra você seguir lá. E aí, em julho, eu fui ler ficção de novo, e eu fui ler Wicked. E Wicked, assim, foi o único livro do Desafio Uma Bruxa por Mês que eu abandonei, e eu falo isso no vlog, foi um dos únicos livros que eu de fato abandonei, porque assim, não funcionou muito pra mim, não era muito o que eu tava esperando, não era muito o que eu queria, e só não funcionou comigo. E eu falo isso no vlog, então eu recomendo que vocês assistam. Então, em agosto e setembro, eu li um livro que eu demorei 1 mês e meio, 2 meses pra ler, que foi O Martelo das Feiticeiras, que foi, de longe, o livro mais difícil do Desafio Uma Bruxa por Mês. Porque, assim, eu falo muito isso no vlog, o livro é simplesmente desumano em tudo. Cada parágrafo, cada frase, o que ele representou, as consequências da escrita, da publicação e da propagação das ideias contidas naquele livro, naquele texto, né? Então, assim, foi de embrulhar o estômago, eu não me vejo pegando nesse livro tão cedo. Apesar de ser eu falei no vlog, não é uma leitura que eu recomendo justamente por ser tão bárbaro,
Mas eu entendo que é uma leitura importantíssima pra gente entender historicamente o que foi a caça às bruxas na Europa e o que fez com que a figura da bruxa fosse vista de forma tão maléfica como hoje a gente está aprendendo a ressignificar. E aí, em outubro, eu li o que talvez tenha sido, de não ficção, foi o meu livro favorito do Desafio Uma Bruxa por Mês, que foi outubro e novembro, na verdade, porque eu demorei 1 mês e meio pra ler o livro. Queria ter lido só em outubro, mas em outubro eu li tanta coisa, que foi o Grimório das Bruxas. E o Grimório das Bruxas é dos livros que eu tive contato até hoje, eu acho que é a melhor referência teórica de tudo que envolve a figura da bruxa no contexto mais histórico, assim. E foi uma leitura muito boa, muito, 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 muito boa mesmo. Também é um livro que, assim, não me vejo desfazendo dele. Eu vou voltar nele para produção de conteúdo, para referencial histórico, referencial teórico. Enfim, ele foi um livro excelente, sério. Eu recomendo o Grimório para quem tem interesse em estudar sobre história da magia, bruxaria, a figura da bruxa em si. Eu recomendo muito, muito, muito mesmo o Grimório. Eu falo no vlog, eu senti que faltou um pouquinho sobre a caça às bruxas da Europa, mas como já tem tanto material que fala sobre isso de tantas formas diferentes, o Caliban e a Bruxa, por exemplo, supre isso muito bem, não me senti tão lesada, digamos assim, na leitura, porque ele traz várias questões, principalmente da figura da bruxa ao longo do tempo, que eu não tinha visto em nenhum lugar até então. Tem uma História da Bruxaria que eu não li esse ano, porque eu já tinha lido esse livro, que ele também é muito bom nesse sentido, mas eu sinto que o Grimório levou isso além. Então, assim, foi perfeita a leitura. E, por fim, chegamos em dezembro, já que o Grimório eu li até o final até a terceira semana de novembro, se eu não me engano, que foi o Porém Bruxa, que foi o último vlog que eu postei aqui, que eu sinto que fechou muito bem o ano do Desafio Uma Bruxa por Mês, porque o Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres também é nacional, mas o Porém Bruxa, ele traz muita coisa da nossa cultura, de um jeito que eu não vi em nenhum outro livro que eu li do Desafio Uma Bruxa por Mês, que o livro se passa em São Paulo, né? A história se passa em São Paulo, e tem muito uma pegada Harry Potter, assim, do Ministério da Magia, de interagir com os humanos, mas tem um limite ali de que você pode ultrapassar ou não em determinado caso, de toda uma vigilância ali em cima da protagonista quanto a isso. E traz muita coisa também da figura da bruxa como a gente conhece hoje, de ser mais conectada à natureza, tirar da terra seus poderes, e não bem tirar, mas assim, receber da terra os poderes, e faz esse contraponto com o que seria uma magia maléfica, uma bruxa maléfica, e também traz muito de religiões de matrizes africanas, que eu achei genial, foi o que eu mais gostei, assim, do livro. Apesar de, assim, não ter dado 5 estrelas por, enfim, algumas questões da história, da narrativa em si que eu senti falta um pouquinho ali. Foi um dos livros que eu acho que mais gostei, assim, do Desafio Uma Bruxa por Mês, como um todo, assim. Apesar da nota do livro não ter sido uma das maiores em relação a outros livros que eu li do desafio, dentro do desafio ele foi um dos meus favoritos. Não sei se deu pra entender. Mas enfim, já tô super animada, tem um spoiler de alguns dos livros da minha TBR daqui, do Desafio Uma Bruxa por Mês 2022. Mas eu queria só fazer esse apanhado pra quem não tinha paciência, enfim, não tinha saco pra ficar vendo todos os vlogs do desafio ao longo do ano, pelo menos aqui fica o resumão das minhas leituras do desafio de 2021. Tô super feliz, super satisfeita. Foi um dos projetos literários, assim, não fiquei de saco cheio também ao longo do ano. Eu achei que eu ia enjoar depois de um tempo, ou que ia faltar livro pra ler, e não aconteceu nenhum dos dois, muito pelo contrário. Vou continuar o desafio em 2022, né, no ano que vem, e já pretendo começar em janeiro. Então, um dos próximos vídeos que vai vir aí vai ser a TBR do Desafio Uma Bruxa por Mês. Então, além de você, se você quiser participar, poder pegar várias indicações desse vídeo que eu gravei agora, fica ligado aí, porque
Quem sabe você quer ler algum comigo ao mesmo tempo que eu tô lendo, que já tem praticamente a TBR inteira montada pro ano que vem. Isso sem contar que, como eu falei, parece que as pessoas estão buscando cada vez mais esse tipo de história, então com certeza vão sair vários livros ano que vem. Inclusive, alguns dos livros da TBR são lançamentos. E é isso, eu espero que você tenha gostado de acompanhar o desafio Uma Bruxa por Mês, que eu criei com muito carinho e eu tô amando. E me segue nas redes sociais, se você ainda não me segue, eu compartilho todos os meses, dou spoilers de qual vai ser o livro que eu vou ler no mês seguinte, qual que é o livro do mês, eu mostro, enfim, no Instagram principalmente, a listinha dos livros que eu já li à medida que os meses vão passando. E, como eu já falei antes, me segue lá na Twitch, porque vários desses livros eu leio durante os sprints lá na Twitch. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do desafio, e a gente se vê num próximo vídeo, ou no ano que vem, pro desafio Uma Bruxa por Mês 2022. Tchau!